A paz, pessoas. Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. E hoje a palavra está em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 30, onde o Senhor fala do reino de Deus, a que semelharemos o reino de Deus. E diz assim: E dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Então, o que eu entendi, o Senhor falar hoje a respeito do reino de Deus, é como o grão de mostarda. E aqui a ênfase não está no tamanho, embora o Senhor fala que é menor das hortaliças, mas a ênfase que ele está dando é sobre quando é plantado. Então, quando é plantado, se torna maior das hortaliças, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se. E o que eu entendo a respeito disso? O reino de Deus precisa ser plantado. Não é de qualquer forma, ainda que haja um fiozinho, uma coisa mínima que você entendeu da palavra, isso precisa ser plantado, precisa ser regado. Como que se rega? Quando você todos os dias medita. Se tem algo que abriu o seu entendimento bem pouquinho a respeito da palavra de Deus, ali você medita todos os dias, você ora, você pede ao Senhor que Ele abra o entendimento, e ali Ele vai abrindo para você. Então, o reino de Deus, ele é chegado a nós. Lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 28, quando eles falam que Jesus está expulsando demônios pelo dedo dos demônios, e Jesus, lá no versículo 28, ele diz que se ele expulsa os demônios pelo dedo de Deus, a vós é chegado o reino de Deus. Então, o reino de Deus já chegou a nós. E na oração do Pai Nosso, ele nos ensina, lá no versículo 10, a oração do Pai Nosso está em Mateus 6, e aí vai do 9 até o 13. Mas no 10, ele fala, venha a nós o teu reino. Então, quando orardes, nós não precisamos pedir, venha a nós o teu reino, e o reino de Deus não já é chegado, porque o Senhor Jesus disse que se ele expulsava pelos dedos de Deus, então a nós era chegado o reino de Deus. E nós sabemos que Jesus expulsava os demônios pelo dedo de Deus. Então a nós é chegado o reino de Deus. Mas é de qualquer maneira? Não. Lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, diz assim, o reino dos céus, ele é tomado à força. Então não é de qualquer forma. Quando diz tomado à força, tem outras passagens que falam tomado, até hoje você faz violência para entrar no reino dos céus. Está falando não de violência, né? Está falando de força. Força, como que se emprega força para receber o reino de Deus? Se o Senhor disse que é de graça, é pela graça, né? É pela graça. Não é de graça, é pela graça. Jesus pagou um alto preço, mas nós nos apoderamos disso por força. O inimigo, ele não quer deixar, porque o inferno e a morte não se saciam. Então ele não quer deixar, ele não quer permitir, mas nós precisamos avançar, não aceitar isso. Então, meditar na palavra, entender que o reino de Deus é chegado, e quando algo dentro das Escrituras te salta aos olhos, ali você precisa meditar, regar todos os dias com oração, pedir que o Senhor abra mais e mais o seu entendimento, porque se foi de uma forma pequena que chegou a você, mas se você plantar, vai se tornar maior das hortaliças, aonde as aves do céu poderão se aninhar debaixo. Isso significa outras pessoas poderão se alimentar disso através de você. Então, quando o Senhor diz que o reino do céu, ele é comparado a um grão de mostarda, é porque precisa ser plantado. No próprio versículo ele fala, quando plantado se torna maior das hortaliças. Então hoje o que o Senhor nos ensina é a respeito de plantarmos, de entendermos as Escrituras mais profundamente, porque há uma riqueza infinita na palavra de Deus. Ela é como um rio inesgotável, né? Uma fonte inesgotável, jorra o tempo todo e se renova em todo o tempo. Então há sempre um alimento novo para uma situação nova, há sempre um alimento diferente para um problema diferente. Todas as vezes que tiver numa situação difícil, busque no Senhor, ora, vai na palavra e peça a Ele o entendimento. É Ele que dá.
As Escrituras lidas como um livro, ela tão somente vai te trazer um conhecimento da história, mas as Escrituras lidas pelo Espírito de Deus, lhe abrindo o entendimento, vai te trazer a revelação, o reino de Deus, que o Senhor já trouxe para nós. Amém? É essa a palavra de hoje. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos.